Queridos irmãos, saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos dizer aos nossos internautas que mais uma vez, nós da Assembleia de Deus em Joaquim Nabuco, no estado de Pernambuco, sob a presidência do nosso pastor-presidente Ailton José Alves, pastor-presidente também da nossa convenção e da nossa igreja no estado de Pernambuco. Estamos juntos novamente para mais um comentário de nossa lição do quarto trimestre de 2012. Estou aqui, tenho ao meu lado o presbítero, nosso irmão Gene Kelly, o presbítero Valdelso Moura e o professor e jornalista do nosso site, Dário Pereira. Nós também estamos aqui com o cinegrafista, nosso irmão Jairo Ângelo, que está fazendo este trabalho, e também no setor de iluminação, nosso irmão Iveson, e o consultor técnico é o nosso irmão Afonso Henrique. Então, queridos, nós agora ainda estamos estudando a lição, os 12 profetas menores, que tem por objetivo advertência e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. E vamos estudar hoje com a lição de número 12, Zacarias, o reino messiânico. Então, você que tem nos acompanhado através da nossa página, quero lhe dizer que Deus, nesta oportunidade, também tem uma palavra para você. O nosso texto-alvo: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. No livro de Juízes, capítulo número 23 e o versículo de número 5. Então, nós vamos, neste momento, também a verdade prática. Verdade prática. Jesus é tanto Salvador do mundo como Rei do universo. Então, queridos, neste momento nós estamos de posse de uma lição que se divide em 3 pontos. O primeiro ponto é o livro de Zacarias. O segundo ponto, promessa de restauração. E o terceiro ponto, o reino messiânico. Então, o primeiro subponto do primeiro ponto está com o presbítero, nosso irmão Gene Kelly, que vai comentar neste momento. Mais uma vez saudamos a todos com a paz do Senhor e queremos dizer aos internautas que nos assistem e que nos acompanham através do comentário da nossa lição desse trimestre, se você puder observar aí no primeiro subponto, você vai ver que no contexto histórico da lição em foco nessa semana, você vai ver que Zacarias e Ageu receberam seus oráculos no mesmo período, que foi o segundo ano do reinário, segundo ano do reinado, que é datado do ano 520 a.C., conforme já estudamos anteriormente, quando estudamos a lição do livro de Ageu. E traz a mesma descrição daquele livro, que mostra que Deus não gostou da desculpa, das afirmações do povo que se negava a construir o templo, e Deus ficou desgostoso com aquela geração em favor dessas desculpas. E diz a lição que a situação espiritual de Judá é a mesma descrita
no livro de Ageu: indiferença religiosa e o avanço do secularismo. Diz a lição: colocavam Deus em último plano. E com toda certeza, como nós sabemos, Deus ele tem que estar em primeiro lugar na vida de cada um de nós. Deus não aceita estar em último lugar, em último plano. E fica também esse exemplo para você que nos assiste. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai ver a transformação que irá acontecer na tua vida. Essa é a minha resposta relacionada ao contexto histórico do livro de Zacarias. Hoje nós vemos que a colocação do presbítero e o comentário da nossa lição é Deus em primeiro lugar. Deus acima de tudo. E eu quero reiterar que o texto-alvo da nossa lição está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23 e o versículo de número 5. Agora nós vamos para o segundo subponto do primeiro ponto, a vida pessoal, com o professor Dário Pereira. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez é com muita alegria e satisfação que estamos aqui, comentando este estudo bíblico na sua casa, você professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, que nesta oportunidade nos acompanha. A vida pessoal de Zacarias. Zacarias, cujo nome significa lembrado por Jeová, o Filho de Deus, diz que era de uma família sacerdotal. Era um profeta cuja sua família exercia o sacerdócio, assim como Jeremias e Ezequiel. Seu avô Ido era sacerdote e veio do exílio de Jerusalém no grupo liderado por Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque. Quer dizer, este homem de Deus tinha uma família com um contexto histórico dentro daquela localidade, dentro daquela região na qual o Senhor levantou como profeta. E nós vemos ainda que o nosso autor da lição, ele dá um indício de que parece que Baraquias, que era seu pai, faleceu quando este ainda era uma criança. Portanto, daí a afirmação dele ter sido criado como seu avô, Ido, como já disse, sacerdote que servia diante da casa do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vimos que o ministério profético de Zacarias foi mais extenso do que o de Ageu, pois ele mencionou os oráculos entregues de 2 anos após o seu chamado. Quer dizer, este homem de Deus se mostrou uma voz ativa no meio daquele povo, se deixou ser usado por Deus. Já tinha um contexto histórico familiar, de homens que serviam na presença de Deus, como era o caso do seu avô, e portanto, estes jovens se encontraram influenciados dentro da família a também servir ao Senhor. Você pai, você mãe, que está a nos escutar, com certeza, você é o espelho, é a referência que o teu filho, a tua filha, a tua prole, o teu legado irá deixar, e você irá deixar como referência a tua vida, para que eles também possam servir e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Deus por isso, pois é de fundamental importância que os irmãos possam escutar isso e lembrar que nós, como servos de Deus, temos que deixar um legado para os nossos filhos, e assim Deus vai nos recompensar e os nossos filhos vão ser abençoados. Nós temos agora o terceiro subponto do primeiro ponto, a estrutura e mensagem. Nesta oportunidade, o presbítero, nosso irmão Valdelso Moura, nos fará este comentário. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Novamente estamos aqui para mais um comentário, e hoje falando do profeta Zacarias. Estrutura e mensagem. Os oráculos de Zacarias são apocalípticos. Eles foram entregues por visão.
que vai do capítulo 1 até o capítulo número 6 do seu livro. E também palavras que vai do capítulo 7 até o versículo 14, até o capítulo 14, perdão. O assunto do livro de Zacarias é o Messias de Israel, mas Jerusalém também ocupa o espaço bem que traz um grande significado nesta profecia. Há diversas referências diretas e indiretas a Zacarias também no Novo Testamento. Como a gente vê, quando o próprio Senhor, ele na sua entrada triunfal em Jerusalém, ele foi montado em um asninho, em um jumentinho, aonde esta profecia está escrita em Zacarias capítulo 9, versículo 9, e outros mais. Então, a vinda do Messias e os demais eventos, eles são escatológicos. E predominam também nos capítulos 9 e 14. Então, se nós pararmos para olhar o livro de Zacarias, nós iremos encontrar no primeiro capítulo duas visões. No capítulo número 2, nós iremos ver a terceira visão, contendo também uma visão nesse capítulo. No capítulo 3, mais uma visão. Capítulo 4, onde está a quinta visão. E no capítulo de número 5, fala da sexta visão, a sétima também. E no capítulo 6, mostra a oitava visão. Meus amigos internautas, Deus, ele sempre falou com o homem através de visões, através de palavras, porque a preocupação de Deus tão grande com o homem, que ele utilizava de visões também para que o povo ou os seus profetas viessem ter um conhecimento mais ainda do Senhor e transmitir aquilo em visão ele teve da parte de Deus, transmitir para o povo, para que o povo viesse a dar credibilidade à palavra de Deus. Aí nós ouvimos que a visão que teve Zacarias foi algo tremendo, profundo, e como já falou o presbítero Valdelso, é algo que era para a atualidade e também para os dias finais, quer dizer, uma mensagem também escatológica. Agora nós vamos ao quarto subponto do primeiro ponto com o professor Dário Pereira, unidade literária. Então nós vamos agora ouvir este comentário que é muito importante para que você tenha o conhecimento do livro do profeta Zacarias. Dário Pereira. Bem, meus irmãos, na unidade literária nós podemos perceber que, com respeito a isso, as opiniões mais populares estão divididas em três grupos principais. Quando se fala do livro de Zacarias, se divide-se os populares, os mais aproximados, em três grupos. Os que defendem a unidade literária, os que consideram os capítulos 9 a 14 provenientes do período pré-exílio babilônico, e os que apontam para o período pós-exílio, os liberais. Esta última ideia é descartada pelos críticos conservadores, aqueles que creem na unidade literária do livro de Zacarias. Aqueles que só consideram apenas como pós-exílico os capítulos de número 9 ao de número 14. Pré-exílicos, perdão, eu me coloquei como pós-exílico, pré-exílico babilônico. E os que apontam o período pós-exílico como a terceira divisão dentro desta unidade literária.
A diferença de estilo literário é natural. Um autor pode mudar seu estilo com o tempo e com o assunto a ser tratado, né? E em relação às passagens de Zacarias, onde o evangelista Mateus atribuiu a autoria de seu conteúdo ao profeta Jeremias, há pelo menos duas explicações. Quais são elas? A primeira explicação é uma combinação profética. Nós sabemos que o nosso Deus, ele se preocupou em nortear todas as profecias bíblicas. Nós sabemos também que existem casos de pessoas que iniciavam a escrita e muito tempo depois, outras eram que terminavam. E nós sabemos de casos que o Senhor, ele iniciava, ele dava uma profecia, mas ele cumpria uma parte. E um outro tempo depois, era que ele dava continuidade àquela profecia que ele houvera predito anteriormente. Jeremias comprou um campo e visitou a casa do oleiro, uma combinação profética. O Antigo Testamento é rico em detalhes para narrar a obra redentora. Ele não se restringe apenas às profecias diretas. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença de Cristo e de sua obra na história da redenção. Vejam que marcante a presença do nosso Deus, do nosso Cristo, do nosso Salvador. Também há uma coletânea de profecias. A outra explicação é apenas hipotética. Seria uma coletânea de oráculos entregue a Jeremias após a conclusão de seu livro. Eles teriam sido preservados pelo povo e mais tarde incluídos por Zacarias na segunda parte de seus oráculos. Vejam, irmãos, fundamentando aquilo que eu falei. O Senhor iniciava uma mensagem na vida de um homem e tempo depois ele concluía na vida de outro. Como é o caso que, hipoteticamente, é pensado por alguns, de que nesse conjunto, nessa coletânea de profecias, algumas das profecias que Zacarias utiliza no final de seu oráculo eram profecias da parte de Deus através do profeta Jeremias. Daí, unidade literária, um conjunto, uma união literária de profecias bíblicas. Nós agradecemos a Deus, pois cada dia que se passa, nós vamos aprendendo, conhecendo mais a palavra do Senhor. Lá no livro do profeta Oséias, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E também o mesmo profeta diz: conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meus queridos, e a forma de nós conhecermos o Senhor é através da sua palavra. E este ponto foi de fundamental importância para que você possa ver e entender que a Bíblia, ela se interpreta a si mesma. E nós temos esta certeza porque a palavra de Deus, ela nunca foi produzida por vontade de homem, mas Deus inspirou os santos homens de Deus para escrever a palavra do Senhor. Nós agora estamos no segundo ponto, promessa de restauração. E agora nós vamos ao primeiro subponto, Sião, com o professor Dário Pereira mais uma vez. Bem, meus amados irmãos, nós sabemos a significação que tem esta cidade, que tem este povo, esta localidade para o nosso Senhor. Nós sabemos também que o Senhor, ele preza por aquilo que ele escolhe e que ele separa, pois ele não quer que haja uma contaminação com aquilo que é impuro e imoral. E o povo de Sião é o povo retratado na Bíblia como um povo eleito, separado e escolhido por Deus para a obra da sua salvação em suas vidas. Nós sabemos que Zacarias introduz o oráculo com a usual fórmula profética. O discurso começa com a chancela de autoridade divina. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha a fundamental importância de Zacarias em mostrar que o nosso Deus, ele é Deus de exércitos, ou dos exércitos que agem nos céus, na terra e debaixo dela. Mas, direcionando-se essa palavra para Sião, nós podemos encontrar aqui as promessas preciosas do nosso Deus para aquele povo, para Sião. A primeira promessa é que Deus tem um grande zelo em determinar a restauração de Sião.
o Senhor está a ponto de voltar para Sião, após um período de 70 anos. Então Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, o monte do Senhor dos Exércitos, o monte da santidade de Deus. A terceira promessa dada a Sião é: Jerusalém se tornará cena dos antigos tempos de serenidades e meninices alegres. Os velhos se sentarão e verão meninos e meninas que felizes brincarão em suas ruas. A quarta promessa direcionada a este povo, a esta cidade, a cidade de Sião: nada difícil demais para o Senhor. Será que só por milagre Sião será transformada? Muito bem, diz o profeta Zacarias: Deus é igual ao milagre, pois para o Senhor isto não é milagre. Ele é o Deus que chama a restauração, Ele é o Deus que faz acontecer aquilo que por vezes ninguém espera e não se nota de onde possa acontecer, Ele faz surgir. A quinta promessa, das 7 promessas dadas a esta cidade, a este povo, ao povo de Sião: Deus reunirá o seu povo, os judeus, na terra santa, e o Senhor os trará da terra do Oriente e da terra do Ocidente, como muito bem fala o profeta no seu livro. Zacarias, ele traz esta palavra. A sexta promessa, a penúltima promessa dada a Sião é: os tempos angustiosos acabarão com a restauração do templo. Esforcem-se as mãos de todos vós, exorta o Senhor aos habitantes de Sião: tenham ânimo e perseverem na reconstrução do templo. E a sétima e última promessa é: Deus fará o bem a Jerusalém, se fizer o que for justo e misericordioso. Então, meus amados irmãos, o Senhor, Ele é um Deus de promessa, e se permanecermos na sua presença santa, diante do seu santo monte e do seu santo templo, Ele há de restaurar e fazer cumprir aquilo que nos prometeu, da forma que prometeu a Sião. Ele também assim fará. Amém? Então nós agora, o segundo subponto do segundo ponto, o zelo do Senhor, com o comentário do presbítero, nosso irmão Gene Kelly. Deus, Ele declara a si mesmo como Deus zeloso. Diz no próprio comentário da lição, nós encontramos no capítulo 34, versículo 14, do livro de Êxodo, que um dos seus nomes é Deus zeloso. E nós cremos e sabemos que Deus é zeloso, principalmente pelo seu povo, principalmente pela sua obra e pela sua casa. E nós encontramos aqui o povo de Deus sendo negligente em uma fase e em outra fase sendo oprimido, para que não tivessem a oportunidade de reconstruir o templo do Senhor. A Bíblia diz: por causa do clamor do justo e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. O nome Zacarias significa Deus lembrou-se, ou lembrado por Jeová. E Deus, por mais que Ele permita que o seu povo passe por situações difíceis, mas quando o seu povo reconhece o seu erro e clama ao Senhor, Deus se lembra do seu povo e se volta para Ele e dá aquilo que o seu povo tanto necessita e tanto espera. Então Deus, Ele é zeloso na sua santidade, e justamente pela sua santidade Ele se volta para o povo que é dele, que se colocou em santidade diante dele, os ouve e os livra daquilo que está oprimindo o seu povo. Nós vemos que o presbítero, ele citou o texto do Salmo 12, o versículo 5, mostrando que Deus, Ele é um Deus zeloso, que cuida, que tem o cuidado de guardar, livrar, proteger os seus filhos, todos aqueles que nele confiam. E isto nos dá a segurança de que Deus, Ele tem
e se preocupa conosco. Ele tem cuidado e se preocupa conosco. Nós vemos agora que a restauração de Jerusalém, no terceiro subponto, no segundo ponto. Quem vai nos fazer este comentário é o presbítero Valdelso Moura. Então, nosso Deus, Ele é um Deus de restauração. Presbítero Valdelso, nos faça este comentário, pois é de suma importância para nós sabermos que Ele é um Deus que pode fazer. Bom, queridos, como já ouvimos e vimos nossos companheiros também falar concernente a este grande Deus, este Deus poderoso, que tem em suas mãos a autoridade de restaurar. Restauração de Jerusalém. A palavra profética anuncia: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Nós sabemos que quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, eles não louvavam mais a Deus. Eles não tinham aquele acesso mais de cultuar a Deus. E por esse motivo eles sofriam com isso também. Chegou o momento em que eles foram libertos, após 70 anos do cativeiro, foram libertos, e eles agora, um olhando para o outro, alegres, cantando louvores a Deus. No Salmo 126 nos garante isso, eles felizes, alegres, e mostrando que só Deus tem esse poder em suas mãos para restaurar. Então, as promessas é para o futuro. Quando Jerusalém se tornasse uma cidade de verdade, um monte de santidade. Temos aqui uma reiteração do que disseram Zacarias e os demais profetas antes do cativeiro assírio e babilônico, como Isaías, Ezequiel, Sofonias e alguns outros profetas mais, que mostravam pela palavra de Deus, pelo que Deus entregava, os seus oráculos, eles mostrando uma Jerusalém restaurada, voltada à verdadeira adoração a Deus. Então, nós iremos logo mais entrar no assunto concernente falando ao milênio. E nós iremos ver que no milênio o povo será, ou seja, restaurado, vão estar juntos para adorar a Deus. Mas falando também nos dias atuais, quantas e quantas vidas neste momento não estão precisando ser restauradas? Vidas que antes adoravam a Deus, louvavam a Deus, glorificavam ao Senhor, e hoje sentem na sua alma um vazio, uma dor, uma solidão imensa, a alma abatida, fracassada. Mas nós queremos, neste momento, falar para você que o Deus de restauração está também apto para restaurar a tua vida, assim queira você que Ele restaure a sua vida. Glória a Deus por isso. Queridos internautas, essa é a esperança de todos nós. Porque tudo quanto ficou escrito na palavra de Deus ficou para exemplo nosso. O que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará futuramente, porque as profecias do livro de Zacarias, elas são escatológicas, quer dizer, estudo dos últimos acontecimentos, restauração de Jerusalém. Mas Deus hoje continua restaurando vidas, transformando situações difíceis, né? Mudando o quadro da vida de muita gente. Quem sabe seja essa a tua situação, mas nós neste momento queremos te dizer
que o Deus Todo-Poderoso, Ele é o mesmo, Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Porque Ele não passa, nele não há mudança nem sombra de variação. E nós vemos aqui o terceiro ponto da nossa lição agora, o reino messiânico. Nós vemos que o reino messiânico será algo no futuro, já está presente, mas será pleno futuramente. Comentário do presbítero, nosso irmão Gene Keller. A pergunta pela paz. É o primeiro subponto. A pergunta pela paz. Isto é uma pergunta que muitos têm feito. Se fala de paz, mas não existe paz. Então, chegará um momento que a paz vai reinar. Presbítero Gene Keller, é com você. A nossa lição, o comentador da nossa lição, ele cita um acontecimento que ocorreu no Iraque há algum tempo atrás, em que um atentado terrorista, bombas foram detonadas e mataram várias pessoas, inclusive um diplomata brasileiro. E nesse período, o secretário das Nações Unidas, no período que se chamava Kofi Annan, ele afirmou dizendo que não existia mais lugar seguro no mundo. E a nossa lição, ela faz uma pergunta: será que existe, ou pode existir, ou podemos viver num mundo de justiça, paz e segurança? E na lição nós encontramos uma afirmação. A afirmação diz que sim, porque a Bíblia nos mostra que haverá um período de paz na humanidade aqui nessa terra. Esse período é chamado de milênio, em que a sede universal aqui nesse mundo será Jerusalém, será governada pelo próprio Senhor e haverá paz por 1000 anos aqui nessa terra. A Bíblia diz que o nome do Senhor, ele será chamado de Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O nosso Senhor Jesus Cristo, nesse período, ele assumirá o governo universal e trará paz, segurança, trará justiça e tudo o que a humanidade espera, na realidade, será trazida por ele. E nós cremos que nesse período, nós que fazemos parte da Igreja do Senhor, estaremos juntamente com ele reinando naquele período de paz, em glória com o Senhor. Nós agora vamos para o segundo subponto, a paz universal. Então, queridos, vamos com o comentário do presbítero, nosso irmão Valdelso. Paz universal. Talvez seja uma palavra forte demais para os nossos ouvidos, mas é uma realidade. Presbítero Valdelso. Amém. A paz universal. As Escrituras Sagradas falam de um período conhecido como o Reino Messiânico, ou o Milênio, em que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele reinará por 1000 anos. Você já deve ter ouvido várias e várias vezes alguém falar a respeito do milênio. Vai acontecer. Palavra de Deus, ela vai acontecer. Então, nesse período de 1000 anos, tribos, cidades, povos e nações, elas vão chegar a Deus pelo anúncio do Evangelho. O contexto bíblico permite-nos
dizer que essa profecia, 8:22, ela é escatológica e aponta para a restauração de Jerusalém no milênio. Escuta essa: nessa época, Israel estará plenamente restaurado, tanto nacional quanto espiritual. Veja, o que está escrito em Ezequiel, capítulo 37, fala daquele exército muito numeroso, já mostrando aqui, e nesse período, milênio, este povo, ali simbolizando Israel, estarão juntos, glorificando a Deus. E o Senhor, como já disse nosso irmão presbítero Gene Kelly, estará reinando, comandando sobre todos. Então, milênio vai acontecer. É palavra de Deus. E brevemente vai acontecer. E nós estaremos lá em nome de Jesus. A igreja glorificada, reinando com o Senhor sobre a terra. Nós vamos agora ao terceiro subponto. O terceiro ponto, a orla da veste de um judeu, com o professor Dário Pereira, que nos vai comentar esta parte. Bem, meus amados irmãos, esse último tópico que nos fala a orla da veste de um judeu, a expressão naquele dia, nós sabemos que é escatológica, quando Zacarias afirmou isto, e ela refere-se ao milênio, como já bem colocou o presbítero nosso irmão Laulielso. Mas sendo mais enfático em cima da orla e da vestimenta de um judeu, nós sabemos que quem toca numa orla ou uma veste está trazendo o significado de procurar identificar-se com aquela pessoa ou querer da parte dela proteção. E eu quero deixar aqui um exemplo para que fique bem objetivo na sua cabeça, é que aquela mulher do fluxo de sangue, quando colocou em seu coração tocar na orla de Jesus, é que ela queria a virtude que sabia ela que dele sairia. Por quê? Porque da parte dele emanava proteção, descanso, cuidado para as nossas almas. Então, se você ainda não tocou, faça por onde tocar na orla de Jesus. Glória a Deus. Por isso estamos chegando ao término de mais um comentário. Queremos convidar você agora para um rápido período de oração, e em seguida estaremos finalizando. Supremo Deus, Criador eterno, Pai bendito, Deus de amor, em nome de Jesus, abençoa todos os nossos internautas, Senhor, que nos acompanham através da nossa página. Meu Deus, que eles possam ter comunhão contigo, possam, Senhor, receber a tua palavra, e que um dia possam estar, Senhor, neste reino de paz, aonde o Rei é o Senhor Jesus Cristo, glorificado, que reinará sobre toda a terra. Deus, nós te agradecemos. Abençoa a equipe que tem feito este comentário, meu Deus, e todos aqueles que vão estudar a tua palavra. Amém. Nós queremos neste momento dizer a todos os nossos internautas que na próxima semana nós estaremos comentando mais uma lição. Não deixe de divulgar a nossa página www.adenabuc.com. Mande suas perguntas, suas dúvidas, e nós responderemos. E na próxima semana estaremos estudando a lição de número 13, que traz como título Malaquias, a sacralidade da família. A última lição, né? A última lição deste ano. Então, que Deus continue abençoando, que Deus continue te ajudando. Na próxima semana estaremos com vocês. Então, queremos agradecer ao presbítero Gene Kelly, ao presbítero Valdielso, professor Dário Pereira, e também ao cinegrafista auxiliar da palavra Jairo Ângelo, técnico de iluminação Iveson Leandro, e edição e produção de vídeo Afonso Henrique, nosso companheiro que tem nos ajudado nesta grande tarefa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.